aquele vídeo esclareceu bastante dúvidas sobre a questão da intercessão, né? Se pode rezar pelas pessoas ou não. Acho que aquele foi até ser bastante para mim, essa questão. Essa vai ser resumido, né? Rapidamente. Aí eu coloquei que a gente tem que ter os mesmos interesses de Nossa Senhora. Aí eu peguei aquela ligação de que se Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, é lógico que Nossa Senhora também deseja isso aqui. Se esse é o desejo de Nossa Senhora, o escravo de Nossa Senhora também deve desejar a salvação do próximo. E o melhor meio que temos de alcançar a salvação ou a conversão de um pecador é rezando, fazendo penitência. Então, deixemos de lado essa ideia assim, pode ou não pode rezar por aquelas pessoas que nos pedem oração, porque eu me consagrei, já entreguei tudo a Nossa Senhora. Pode e deve, porque Nossa Senhora deseja isso. Sempre naquelas condições, né? Tudo conforme a vossa santíssima vontade. Foi aquilo que a gente colocou no vídeo. Esse é um ponto. E depois, aí eu me recordei da informação de Santo Afonso, onde ele fala da importância da oração. Quem não reza não se salva. Até no livro dele, Prática de Amor a Jesus Cristo, que é uma obra perfeita para quem quer crescer na vida espiritual, ele fala muito da importância da oração. Então, eu preciso também rezar pela minha salvação. Como que eu vou conseguir a graça da perseverança final se eu não rezo por mim? Então é preciso, né? E, nossa, é tudo teu, Maria, está tudo nas tuas mãos. Então agora uma outra visão. Não, eu vou rezar pela minha salvação, porque eu preciso me salvar também. Porque no caminho da vida, né, a vida nos pega a peça, né? A gente costuma cair nessas peças. Então é preciso pedir sempre à Santa Mãe de Deus que nos ajude aí a voltar. Então meu diretor me fez essa pergunta, né? Você reza por você mesmo? E fez esse questionamento que eu achei interessante. Eu fiquei assim balançando, porque eu não tinha esse hábito, né? Lógico, eu peço. Mas sempre aquela preocupação pelo outro, pela paróquia e tudo mais. Tá, tudo bem, o diabo está feliz com isso, que você não está pedindo por você. Então não é esse negócio assim, vou esquecer de que eu preciso me salvar, vou pensar só no próximo. Não, né? Não é assim também. Não, eu tenho amor pelo próximo, mas não tenho amor pela minha salvação. Não faz sentido isso. Eu preciso me amar também, eu preciso me salvar. Então, todo sacrifício sempre pensando no próximo é bom, é ótimo, mas está aí eu aqui. Eu tenho que pedir por mim também, né? Passar a sexta-feira de penitência pela minha salvação, é para mim isso aqui. Isso é importante. Precisamos, né? Ninguém acha que é tão forte assim que não possa cair, né? Não existe isso. Sempre é bom lembrar de Judas Iscariotes, né? Andava com Jesus Cristo, ela, né? Caiu. Então nós temos que rezar porque estamos sujeitos à queda. E as quedas mais horríveis do mundo, né? Santo Agostinho fala isso. Dito isso, eu vou ler aqui sobre os devotos escrupulosos, os verdadeiros devotos, o verdadeiro e o falso, que é sempre bom a gente lembrar disso aqui. E aí a gente vai fazendo a leitura e vou fazendo comentário e aí pode fazer pergunta. Vocês já leram no tratado, né, que eu sei? Está na página 80, número 93, desse aqui. Aí a gente vai lendo e vai fazendo os comentários. Conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções. Os devotos críticos, escrupulosos, exteriores, presunçosos, inconstantes, hipócritas e os interesseiros. Os devotos críticos são ordinariamente sábios, orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmos. No fundo, têm alguma devoção à Santíssima Virgem Maria, mas criticam todas as práticas de devoção que as almas simples tributam sigela e santamente a esta boa mãe, porque não condizem com a sua fantasia.
põe em dúvida todos os milagres e narrações referidas por autores dignos de crédito ou tiradas das crônicas de ordens religiosas, e que testemunham as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Veio com desgosto pessoas simples e humildes, ajoelhadas diante do altar ou imagem da Virgem, talvez no recanto de uma rua, para ir rezar a Deus. Acusam-nas até mesmo de idolatria, como se estivessem a adorar madeira ou pedra. Dizem que, quanto a si, não gostam dessas devoções exteriores e que não são tão fracos de espírito que vão acreditar em tantos contos e historietas que correm a respeito da Santíssima Virgem. Quando lhes referem os louvores admiráveis que os santos padres tecem a Nossa Senhora, ou respondem que isso é exagero, ou explicam erradamente as suas palavras. Esta espécie de falsos devotos e de gente orgulhosa e mundana é muito para temer e causa imenso mal à devoção a Nossa Senhora, afastando eficazmente dele o povo, sob o pretexto de destruir abusos. Conhece devotos críticos? Tem um monte aí. Para que rezar tanto texto, né? Para que fazer tanta novena? Para que andar com o texto na mão? Né? Basta rezar dentro de casa, lá no meu quarto, está tudo bem. Agora ele toca num ponto aqui que eu acho que a crítica ela sempre tem que ser dada, não tem jeito. Existe uma péssima tendência hoje de muitos católicos, e muito pela linha aí de algumas aparições. Nossa Senhora está aparecendo lá na esquina, aí vai um monte de gente atrás dessa aparição. Nossa Senhora está aparecendo lá em Jacareí, Brasília, Pernambuco, Recife, vai um monte atrás. Tomemos cuidado com isso aqui. Essa crítica tem que ser feita. Então, apareceu uma pessoa falando que está vendo Nossa Senhora, está vendo Jesus Cristo, etc., sempre é bom ficar com o pé atrás. Não é errado isso aqui. Porque está cheio de falsos profetas aí. Jesus já falou isso, né? Então, eu olho para essas aparições de Nossa Senhora que não foram aprovadas pela igreja sempre com restrição. Eu só acredito naquela que a igreja aprovou. Se a igreja não aprovou, eu não acredito em nenhuma. Nem as mais famosas, que tem aquela aparição de Nossa Senhora de... Eu não sei pronunciar essa palavra. É Medjugorje? Eu, particularmente, não acredito. Eu não acredito. Primeiro, porque não foi aprovado pela igreja ainda, né? E depois tem tantos anos dessa aparição, né? Tem o quê? Eu nem era convertido ainda, já quando eu visitava o meu amigo Adriano, ele falava dessa aparição. E depois ele mesmo falou uma coisa para mim que eu fiquei... Então foi muitos anos dessa aparição aí. Muito tempo. Vocês conhecem, né? Então, eu particularmente não acredito. Quem? Quem? Aquela aparição do Pernambuco. Nossa Senhora das Graças, né? Já foi aprovado pela igreja? Não, mas foi confirmado assim. Se não foi aprovado, é assim. Se não foi aprovado, eu fico para trás. Quando a igreja se levantar, olha, é verdadeira, ela apareceu, ela falou, aí eu acredito. Eu vou sempre seguindo a igreja, porque aí não tem risco nenhum de cometer erro. Então essa daí que eu acabei de citar, é muito tempo, né? Então, quem acredita, acredita, eu particularmente não acredito. Então eu posso falar isso assim publicamente porque não é a aparição comprovada pela igreja. Então a gente pode falar com muita tranquilidade. Só para deixar vocês mais tranquilos, se eu não acreditar na aparição de Fátima, eu também não cometo pecado nenhum. Nenhum fiel é obrigado a acreditar nas aparições. Isso é bom deixar claro, tá? Mas se a igreja já aprovou, veja bem, as profecias foram confirmadas, por que eu não vou acreditar? Então, lógico que eu acredito em Fátima, né? Pelo amor de Deus. Eu não acredito nessas aparições modernas. E é sempre bom ficar com o pé atrás aí. Não é pecado não, tá? Vai que é de fato, né? Não sei.
colocar a fé no óleo do samaritano, eu vou colocar a fé na hóstia consagrada e no sacramento da confissão. Não adianta nada ter óleo bento dentro de casa e você está em pecado mortal. Não adianta nada. Então, a gente tem que incentivar as pessoas a que vivam em estado de graça. Porque quando Cristo voltar, não tem óleo do samaritano, não tem vela de 7 dias, de 10 metros, de cera de abelha, não tem nada que resolva se você está em pecado mortal. Não tem nada que resolva. Eu estou falando aquilo que está no catecismo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então eu vejo muitos, né? Faz isso, né? Vai vir os 3 dias de trevas, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Quero saber se a confissão está em dia. Aí sim. Está errado? Olha, tem a unção dos infernos, né? Tem a unção dos infernos, exatamente. Já tem a unção. É. Não que é errado ter óleo abençoado em casa, mas coloca tanta fé nisso aqui que às vezes ficar meia hora diante do Santíssimo vale muito mais do que os sacramentais que você possa ter em casa. Então, são esses devotos críticos, eu acabei de fazer um monte de crítica aqui, mas é essa crítica positiva que tem que ser feita. Aqueles devotos que ficam sempre criticando, para que o curso de Nossa Senhora? Não já fez o ano passado? Por que tem que fazer de novo? Sabe? Esses devotos, falsos no caso, né, sempre tentam tirar a piedade, que eles na verdade não são devotos, então o desejo deles é tirar as almas piedosas de Nossa Senhora. Os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe, rebaixar um ou elevar a outro. Não podem suportar que se prestem à Santíssima Virgem louvores muito justos, tais como os santos padres lhe dirigiram. Não toleram, senão contrariados, que haja mais pessoas de joelhos diante do altar de Maria que diante do Santíssimo Sacramento, como se uma coisa fosse contrária à outra, como se aqueles que rezam a Nossa Senhora não rezassem a Jesus por meio dela. Não querem que se fale tantas vezes da Santíssima Virgem, nem que a ela nos dirijamos tão frequentemente. Eis algumas frases que lhes são habituais. Para que servem tantos textos, tantas confrarias e devoções externas à Santíssima Virgem? Há muita ignorância nisso tudo. Faz-se da religião uma palhaçada. Fale-me dos que têm devoção a Jesus Cristo. Eles criticam escrupulosos, né? Eu não quero muito falar de Nossa Senhora, porque vai que ofende Jesus Cristo. A lógica já mostra isso. Eu jamais ficaria chateado se uma pessoa chegasse para falar sempre bem da minha mãe, embora ela já tenha falecido, né? Até é gostoso estar falando bem da minha mãe, né? Ela me criou, me educou na fé, que maravilha. Você acha que Jesus vai ficar irritadinho porque você falou muito mais dela do que dele? Lógico que não. Então está Jesus aqui, está Nossa Senhora. Até uma questão de humildade, eu vou falar com Nossa Senhora, ele vai falar com Jesus Cristo, porque eu preciso dela para poder chegar melhor até Ele. Só que os escrupulosos dizem não, né? Não pode fazer isso. Frequentemente pronuncio este nome sem a devida reverência, sem descobrir a cabeça, digo entre parênteses. É preciso pregar Jesus Cristo, eis a doutrina sólida. Isto que dizem é verdadeiro num certo sentido, mas quanto à aplicação que disso fazem, para impedir a devoção à Virgem é muito perigoso. Trata-se de uma cilada do inimigo sob pretexto de um bem maior, pois nunca se honra mais a Jesus Cristo do que quando se honra muito a Santíssima Virgem. A razão é simples. Só honramos a Virgem no intuito de honrar, com a intenção de honrar mais perfeitamente a Jesus, indo a ela apenas como ao caminho que leva ao fim almejado, que é Jesus. Simples assim.
Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção em práticas externas. Ficam apenas na exterioridade dessa devoção, por lhes faltar espírito interior. Rezarão muitos textos às pressas, ouvirão muitas missas sem atenção, irão sem devoção às procissões, entrarão em todas as confrarias de Nossa Senhora sem mudar de vida, sem fazer violência às suas paixões, nem imitar as virtudes desta Virgem perfeitíssima. Só apreciam o que há de sensível na devoção, sem entender o que tem de sólido. Próximo sábado é o 1º do mês. Eu quero falar sobre a importância da Ave Maria. A gente vai rezar, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. O devoto exterior, ele pega o texto, fica lá recitando as Ave Marias, espera cumprir o protocolo, né? Já rezei o rosário hoje, tá bom. Já rezei o texto hoje, tá bom, tá ótimo isso aqui. E não pode ter essa devoção, porque ela é fraca. Não. Eu vou por essa linha, entre rezar um rosário mal rezado e rezar um texto bem rezado, eu fico com o texto. Eles vão, não, eu tenho que cumprir lá o protocolo, a minha regra de rezar o rosário por dia. Aí você está lá dentro do ônibus, naquela distração terrível. Só para dizer que rezou? Só que no fundo você recitou durante o texto o Pai Nosso, que está lá, seja feita a vossa vontade, mas você não faz a vontade de Deus. Então é só para dizer que rezou mesmo. Então não faz sentido nenhum. Vai para a procissão, como ele citou aqui. A procissão é um ato penitencial. Então você está na procissão, como acontece muito, né? E está lá conversando com um e com o outro, qual foi o sentido da penitência que você fez? Ficou mais no lado externo. Então nós temos que tomar cuidado, porque todo mundo aqui está sujeito a cair nesse falso devoto que valoriza mais o externo do que o interno, do que o interior, do que a vida interior. Não que não seja importante, claro que é importante. O exemplo que eu sempre dou todos os anos, né? Que eu fui num crisma, acho que tem muitos anos, vocês vão lembrar dessa história. E não, foi numa ordenação sacerdotal. E tinha uma moça lá, que ela estava bem vestida daqui para cima. Ela estava até com véu, mas uma saia muito curta. Ela estava bonitinha com véu, né? Mas esqueceu de cobrir a perna. Então, pode dizer que isso aqui que é uma devota que valoriza mais o externo, porque ela não se deu conta de que a saia estava indecente. Era melhor olhar só o cabelo dela do que olhar as pernas dela, né? Concorda? Então, por isso que tomar um certo cuidado. Não valorizar tanto os atos externos sem valorizar a vida interior. O uso da cadeia, né, que a gente vai usar. Quem quer usar, né? Usar só para fazer bonito, chega lá no dia 9, lá na igreja, na sua casa, lá com a corrente de Nossa Senhora, que sou devoto, ó, sou consagrado. E não percebeu que o que vale é você ser escravo de Nossa Senhora para valer. Ali é só um sinal. E esse cuidado nós temos que ter. E muito cuidado. Todo mundo aqui, como eu disse, pode cair nesse erro, né? 97. Os devotos presunçosos são pecadores, entregues às suas más paixões ou amigos do mundo, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou orgulho, ou avareza, ou impureza, ou embriaguez, cólera, blasfêmia, maledicência, injustiça e segue. Dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçar muito para se corrigir, sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. Dizem para consigo mesmos que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão,
e não serão condenados porque rezam o terço. Olha só. Porque jejumam aos sábados e pertencem à confraria do Rosário, ou usa o escapulário, ou participa de alguma congregação, ou porque trazem o hábito ou a cadeia da Santíssima Virgem. Se alguém lhes diz que sua devoção não passa de ilusão do demônio e de perniciosa presunção capaz de os condenar, não quer acreditar. Dizem que Deus é bom e misericordioso, que não nos criou para condenação, que todos pecam, que não morrerão impenitente, que um bom pequei, a hora da morte será suficiente. E para mais, são devotos de Nossa Senhora, usam escapulário, rezam diariamente, sem falha e sem vaidade, 7 Pai Nosso, 7 Ave Marias, e às vezes até rezam o terço e o ofício da Virgem de joelhos, de jejum, para confirmar o que dizem e para ainda mais se cegarem. Citam algumas histórias que ouviram ou leram em algum livro, histórias verdadeiras ou falsas, pouco importa. Nestas se contam como pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, foram ressuscitadas para se confessarem, porque durante a vida tinham recitado orações ou praticado algum ato de devoção a Nossa Senhora. Ou ainda, como a alma ficou miraculosamente no corpo até a confissão, obteve de Deus a contrição e perdão dos seus pecados no momento da morte, pela misericórdia da Virgem Santíssima, e foram salvos. E esses falsos devotos esperam o mesmo. Toma cuidado com isso aqui, né? Aquela ideia de que Nossa Senhora vai te tirar do purgatório no sábado seguinte da sua morte, será que vai mesmo? Se você for para o inferno, né? Você peca, faz um monte de coisa errada e acha que Nossa Senhora vai te valer de alguma coisa? Isso é muito perigoso. Como diz aqui o tratado, o diabo faz uso dessa devoção, né, o título de que sou devoto de Nossa Senhora, para você fazer um monte de coisa errada se confiando em Nossa Senhora. Nossa Senhora vai me valer, né? Ela é uma mãe, não vai me deixar morrer em pecado mortal. Ou terei tempo de chegar na confissão, né? Sei lá. Santo Afonso diz que a morte repetida é um castigo. Santo Afonso, tá no seu nome. Ele não fala aqui na totalidade, né? Mas em alguns casos, vou corrigir. Em alguns casos, a morte repetida é uma espécie de castigo. Porque imagina você estar aqui, pá, se precisa confessar. Teve tempo para nada, nem fazer um ato de contrição teve. Pode acontecer. Aí estava usando escapulário, estava com o terço no bolso. Pode acontecer, tomemos cuidado. Nossa Senhora e Nossa Senhora nada divina. Vem nada, aí quem vê um monte de bichinho carregar, né? Pode acontecer. Então essa história aí de que Nossa Senhora vai te tirar no sábado seguinte à sua morte, pode ser, eu até acredito. Mas tem a regra de ouro, que não morreu em pecado mortal. Isso é um detalhe importante. Senão, bastava fazer tudo e... Eu nem sei se estou com escapulário. Acho que eu estou. E confio em Nossa Senhora. E depois, eu acredito, me apoiando em Santo Afonso também, a morte dolorosa é o melhor meio de você se santificar. Eu também já falei isso várias vezes, né? Mas vale a pena falar aqui. Porque, veja, você está no hospital, sofrendo, sabe que vai morrer. Você tem tempo de buscar um padre, oferecer como penitência, pensar nos seus erros e morrer em paz. Então, uma morte sofrida, assim, de 3 meses, 2 meses no internado, em si não é tão ruim assim, não. Se eu parar para pensar. Agora você está aqui, cai. É melhor pagar aqui do que do outro lado, né?
Eu dou exemplo do meu irmão que morreu recente, né? Vocês sabem. Ele estava no Calvário, ficou internado no Hospital Pedreira, né? Sofreu muito ali. Recebeu a extrema unção, eu acredito que se salvou. Então não foi uma morte assim repetida. Teve tempo de se confessar, recebeu a unção, sofreu, pode ter se santificado. Já um outro que morreu assim de repente, eu não tenho tanta certeza. Mas sofreu entubado ou Estava consciente? entubado, né? Não, mas ele já tinha um histórico ruim, né? Sei. A gente fala assim, mas não dá para saber como que é a hora da agonia, né? Ali ficar sofrendo no hospital. Eu não sei, eu nunca fiquei internado na minha vida. Né? Mas, pelo menos rezar para que Nossa Senhora nos dê essa graça e que a gente saiba suportar aquele sofrimento. Também não adianta sofrer sem suportar, né? Ficar reclamando contra Deus também não faz sentido. Bom, então tomar cuidado aí para não ficar se confiando de que é consagrado a Nossa Senhora, de que, no final das contas, ela vai resolver toda a sua bronca. Não vai acontecer isso. Nada é tão prejudicial no cristianismo como essa presunção diabólica, pois poder-se-á dizer com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem, quando se fere, transpassa, crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, com o pecado? Se Maria se comprometesse a salvar, por misericórdia, esta espécie de pessoas, autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e ofender seu filho. Quem ousará sequer pensar coisa semelhante? Isso aqui é para meditar em casa, viu? É duro isso aqui, são palavras pesadas. Então, Deus tenha misericórdia da minha alma. Eu vou ler tudo. A devoção à Virgem é depois a devoção a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, a mais santa e sólida. Por isso afirmo, note bem, abusar assim dela é cometer um horrível sacrilégio, que depois do sacrilégio da comunhão indigna é o menos perdoável de todos. Concordo que para ser verdadeiro devoto da Santíssima, não é absolutamente necessário ser tão santo que se evite todo o pecado, embora isso fosse de desejar. Mas pelo menos é preciso, primeiro, ter uma sincera resolução de evitar ao menos todo o pecado mortal que ultraja tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, entrar em confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário, outras orações. 100. Isso é de uma utilidade maravilhosa para a conversão de um pecador, mesmo endurecido. Se o meu leitor está nesse caso, aconselho que faça, ainda mesmo que já tenha um pé no abismo, faça estas boas obras unicamente com o fim de obter de Deus, por intercessão da Virgem, a graça da contrição e do perdão dos pecados, e a graça de vencer os seus maus hábitos. Não as faça, porém, pensando em poder-se-á demorar tranquilamente no estado de pecado, indo contra o remorso da sua consciência, o exemplo de Jesus Cristo e dos santos e as máximas do Santo Evangelho. Então ele chama a nossa atenção para que, caso a gente vá nessa ideia da presunção de que vai dar tudo certo, que pare com isso imediatamente. Que isso é diabólico. Pergunta, comentário? Eu sei que vocês já leram, mas tem que ler isso aqui. Vanessa, nada? Quinto,
Devotos inconstantes. São aqueles que praticam alguma devoção à Santíssima Virgem, a intervalos e por capricho. Ora são fervorosos, ora tíbios, ora parecem dispostos a fazer tudo para servir Nossa Senhora, ora e pouco depois já não parecem os mesmos. A princípio abraçarão todas as devoções à Santíssima Virgem, entrarão em suas confrarias, mas logo depois já não praticarão as regras da fidelidade. Mudam como a lua, e Maria esmaga-os sob os seus pés como ao crescente. Porque são volúveis e indignos de serem contados entre os servos desta Virgem fiel. Esses têm a fidelidade e a constância por herança. Mas vale não se sobrecarregar com tantas orações e práticas de devoção e fazer pouco com amor e fidelidade a despeito do mundo, do demônio e da carne. Eu vou explorar isso aqui. Eu não sei como é a sua devoção a Nossa Senhora e como você pretende fazer depois do dia 8. Mas em nome de Deus, como diz o padre Faber, vamos escolher coisas pequenas, mas vamos ser constantes naquilo. Não fique chateado comigo. É preferível 3 Ave-Marias todos os dias, mas ser constante nessas 3 Ave-Marias, do que 1000 Ave-Marias uma vez por ano. Entende? Então, são coisas pequenas que a gente tem que escolher, quer dizer, que se enquadre bem nas minhas capacidades, mas que haja constância. Então, eu vou rezar o rosário todo dia a partir de hoje, 4 terços. Vai rezar todo dia? Com devoção, com meditação, com respeito? 2, 3 dias consegue, o 4º dia já não faz mais. Aí ele chama a atenção que é um devoto, falso devoto, porque não teve constância. Muda como a lua, né? Todo mundo já passou por isso aqui, né? Tem dia assim que hoje eu morro de amor, pode me matar que eu não renuncio a Cristo. Amanhã já nem pega mais o texto. Todo mundo aqui já passou por isso, tenho certeza. Eu já. Ora muito devoto, ora reza muito. Todo sábado vai fazer uma penitência, oferecer a Nossa Senhora. Hoje eu não vou, hoje é sábado, né? Exemplo. Hoje eu não vou jantar. Aí chega em casa, fizeram uma janta maravilhosa. Aí vai e come. Tá vendo? Hoje é sexta-feira, eu não vou comer carne por amor a Deus e Nossa Senhora. Aí a geladeira tá aquele bife bom. Então, mais esses cuidados assim, porque a gente não pode ser falso, né, com Nossa Senhora. Tá acabando. Os hipócritas. Há ainda outros falsos devotos da Virgem que são os hipócritas. Cobrem os seus pecados e maus hábitos com a capa desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. Isso aqui, acho que tem poucas pessoas assim, né? Os hipócritas. Agora, toma cuidado com a hipocrisia. Também é bom explorar isso aqui. Eu sei da minha limitação. Eu sei do que eu sou capaz de fazer. Então, eu nunca me vendo como santo. Se você me vê como santo, reze para eu ser santo, porque eu não sou. Isso é um ponto. Agora fica assim, eu não posso estar expondo as minhas fraquezas para todo mundo. Eu tenho um amor a Nossa Senhora, quero que esse amor seja mais verdadeiro. Eu tenho um respeito pela hóstia santa, eu tenho um respeito pela missa, eu tenho um respeito por tudo que é sagrado. Eu tenho. Agora eu não vou chegar aqui para você e falar, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço... Expor para você os meus pecados, não. Isso não tem nada a ver com hipocrisia. Eu sei que eu preciso ser santo. Mas também chegar aqui cantando, olha, seja como eu sou muito santo, não está vendo eu rezando um texto todo dia? Você não vê como eu sou santo? Você não vê como eu sou perfeito? Aí é hipocrisia.
Então, vamos lá. Ser hipócrita é quando a pessoa ela quer a todo custo mostrar que ela não é e não se esforça para isso. Esforço zero. Sempre quer dar um de bom moço, de bonito, de bonita, mas não tem esforço nenhum. Isso é hipocrisia. Não é hipocrisia aquele que luta para viver a santidade, mas não vai estar expondo a sua fraqueza para todo mundo. Tem que saber diferenciar as coisas. Esse padre não é hipócrita, porque eu sei que ele faz pecado. Não, eu faço pecado, não vou estar expondo para você os meus erros. Eu falo na confissão, para você não. No segundo ano de filosofia, teologia. Eu contei essa história já. Aí tinha um seminarista lá que era chato demais ele. Ele queria saber do meu passado, porque queria. Eu falei, não vou te falar nada da minha vida. Você usou um termo lá que agora eu esqueci. Ele falou que eu sou cheio de mistério. Eu falei, não sou cheio de mistério. É que os meus pecados eu falo na confissão, não falo para você. Como você está expondo para você os meus erros? Não tem nada a ver isso aqui. Então, tomar cuidado com isso. Né? Os devotos interesseiros, isso aqui, todo mundo vai cair nessa aqui. Os interesseiros só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para obter a cura de alguma doença ou para outra necessidade desse gênero, sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos e não têm aceitação diante de Deus nem de sua Santa Mãe. Os falsos devotos é aquilo, né, gente, que a gente falou no primeiro dia do curso, segundo, sei lá, e que é exatamente esse povo que enche as basílicas, só procura de milagre, de graças, mas nada além. Se não tivesse doente, se tivesse tudo bem, sequer apareceria na igreja. Mas como precisa, então, está aqui, né? Ou vou me consagrar a Nossa Senhora, porque, olha só, isso é grave. Vou me consagrar a Nossa Senhora porque eu quero me salvar. Ótimo, perfeito. Não tem nada de errado com isso. Mas, mesmo assim, é uma ponta de interesse. Se a gente conseguisse ser devoto de Nossa Senhora, sem ao menos esperar o céu, seríamos um excelente devoto. Quem é que consegue pensar assim? Todo mundo quer ir para o céu, quer virtude. Meu Deus, Né? quem vai se salvar, hein? Não, mas vai se salvar, pelo amor de Deus. Estou falando que seria uma perfeição essa devoção se não tivesse sequer esse interesse, entendeu? É só agradar a Jesus e pronto. Como diz um santo, né? Fazer a vontade de Jesus e morrer. Se ele vai me dar o céu ou não, pouco importa. Isso é só detalhe. Mas a crítica aqui está nesse ponto. Ser devoto de Nossa Senhora só para ter sucesso em alguma demanda. Sem isso aqui, jamais procuraria Nossa Senhora. Está cheio de pessoas. Como eu digo, né? Apareceu Nossa Senhora lá no terreno da Assunção. Ela prometeu curar todo mundo. Aí tá. Cara, mas você falou assim, quando a gente procura Nossa Senhora, é porque a gente quer a salvação. Sim, eu falei, é claro que tem que procurar a salvação. Estou falando assim, se a gente pudesse dar um passo além de procurar só por amor, seria excelente. Sim, mas não assim, se eu vou para o céu, para o inferno, pouco importa. Não, pouco importa no sentido, se Deus quer que eu vá para lá, eu vou. Assim, eu estou buscando a Deus, meu Senhor Jesus Cristo, não é só pelo céu que Ele vai me dar, é por Ele mesmo. Tá? É como o seu filho, com certeza teu filho te ama. Não é pelo prêmio que você dá para ele, é simplesmente porque você é mãe. O interesse, você é minha mãe, você merece o meu amor. Pronto. É nesse sentido que eu estou falando. Eu vou amar Nossa Senhora não só porque ela vai me alcançar a salvação, porque ela é minha mãe e ela merece o meu amor. Entendeu? É nesse sentido que eu estou falando. Guardemo-nos das falsas devoções. Agora tem a verdadeira devoção que não vai dar tempo a gente ler. A verdadeira devoção ela é interior, é eterna, é santa, é constante, é desinteressada.
Vou só ler o do desinteressado. Número 5. Número 110. E já encerro. Finalmente, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é desinteressada, pois inspira a alma que não se busque a si mesma, mas só a Deus em sua Santa Mãe. O verdadeiro devoto de Maria não serve esta augusta rainha por espírito de lucro ou de interesse, mas unicamente porque ela merece ser servida e Deus nela. Não ama Maria propriamente porque recebe ou espera dela algum bem, mas sim porque ela é amável. É por isso que a ama e serve tão fielmente nos desgostos e securas, como nas doenças e no fervor sensível. Ama-a tanto no Calvário como nas bodas de Caná. Como é agradável e preciosa aos olhos de Deus e de sua Santa Mãe uma tal alma que não se busca a si mesma nos serviços que lhe presta, mas como é raro encontrá-la presentemente. Foi com o intuito de que não seja tão rara, que peguei a pena e escrevi o que tenho ensinado com fruto em público e em particular nas minhas missões durante muitos anos. Amém.